Olá, turma do sétimo ano. Na aula de hoje nós vamos fazer uma rápida revisão daquilo que nós já trabalhamos em sala de aula, nesta unidade 1. Bom, uma das coisas que nós trabalhamos na unidade 1 foi o gênero textual. O que é gênero textual? Bom, gênero textual é uma classificação que vai determinar o tipo de texto. Então, o texto, para ser classificado em um determinado gênero, tem que ter determinadas características. Então, são as características, os objetivos, a função do texto é que vão determinar a qual gênero ele vai pertencer. Então, se eu tenho um texto que tem determinadas características, por exemplo, a notícia de jornal tem uma característica, o poema tem outra característica, o diário tem outro tipo de característica. Então, eu preciso conhecer essas características para determinar a que gênero textual aquele texto pertence. Quais os gêneros que nós estamos estudando, que nós estudamos até este momento na nossa unidade 1? O primeiro gênero apresentado foi o diário, tá? Um texto que vocês tiveram que ler chamado O Plano. O diário, ele é um gênero pessoal, onde uma pessoa vai relatar as suas experiências, as suas ideias, as opiniões, os desejos, sentimentos, enfim, o que acontece com ela no dia a dia. Normalmente o diário é escrito em um caderno ou em um livro próprio para isso, e quem lê esse diário é a própria pessoa que o escreve ou então alguém muito próximo a ela. Normalmente o diário é uma coisa mais secreta. Outro gênero que nós estudamos foi o blog. Os blogs, eles são páginas na internet, onde os blogueiros vão divulgar informações. Essas informações podem ser pessoais ou sobre outros temas. Então, se eu quero saber alguma coisa sobre determinados temas, eu posso ler nos blogs nos quais as pessoas escrevem sobre isso. Tá? O primeiro blog, se vocês lembrarem um texto que nós lemos na aula, o primeiro blog foi criado por um brasileiro e ele chamou isso de diário virtual. Por isso os blogs também são considerados diários, porém, diferentemente do modo do diário físico, o blog ele é aberto, ou seja, qualquer pessoa pode ler o que for escrito lá, o que o blogueiro escreve. Nos nossos textos, numa das atividades, nós trabalhamos também a questão da prática de linguagem, pensando um pouquinho na diferenciação de linguagem formal, linguagem informal, o que é isso, como isso acontece. Bom, o que é uma linguagem formal? A linguagem formal também tem outro nome, ela é chamada de linguagem culta. Então, qualquer um dos dois nomes está certo. Você pode aprender ou pode ver em determinadas atividades, vai aparecer linguagem culta, ou linguagem formal é a mesma coisa. Ela vai ser usada quando não tem familiaridade entre os interlocutores, ou seja, quando as pessoas que estão conversando não se conhecem muito bem, ou na relação de respeito também, ou de autoridade. Então, eu vou conversar com alguém que é superior a mim, enfim, eu tenho que usar uma linguagem mais formal. Se eu for lá na prefeitura, quero conversar com a prefeita, eu devo falar primeiro, ou eu devo usar a linguagem formal, tá? E não a linguagem informal. Então, onde é que nós vamos usar a linguagem formal? Discursos públicos, políticos, sala de aula, tá? Conferências, palestras. Vocês já viram um palestrante usando linguagem informal? É muito raro, tá? Muito difícil. Vou apresentar um trabalho na sala de aula, eu tenho que usar uma linguagem formal, certo? Nas provas, nos concursos, vou escrever na prova, eu tenho que escrever linguagem formal. Reuniões de emprego, de trabalho, entrevistas de emprego, nós vamos usar linguagem formal. Documentos oficiais, cartas, requerimentos, todos esses lugares aqui nós devemos usar a linguagem formal. E a linguagem informal? Bom, ela também tem outro nome, ela também é chamada de linguagem coloquial. Então, se você ouvir falar em linguagem coloquial, coloquialismo, é essa linguagem informal. Ela vai ser usada quando as pessoas que conversam são amigos, são familiares, são muito próximos, em momentos de descontração. Tá? Então, como é que onde nós vamos usar essa linguagem? Com os nossos familiares, com os nossos amigos, nas conversas do dia a dia, nas mensagens de celular, nas redes sociais. Lembrando que nesse período de aula remota, quando nós estamos usando muito o WhatsApp para nos comunicarmos, é importante lembrar que para eu falar com o meu professor, para eu falar com a escola pelo WhatsApp, eu devo usar linguagem formal.
Mas se eu estou conversando com os meus amigos, eu posso usar a linguagem informal. Então aqui não se trata de uma linguagem certa ou errada. Aqui se trata de saber usar a linguagem no momento certo. Então, se eu vou conversar com a diretora da escola, eu tenho que usar a linguagem formal. Se eu vou conversar com o meu colega de turma, eu posso usar uma linguagem informal. Certo, pessoal? Agora nós vamos analisar um pouquinho uma atividade que foi aplicada na aula. Vocês tiveram que ler um texto referente a um gênero textual diário. E aqui tinha na pergunta 3 da aula 2, tinha um fragmento do texto, um pedaço, um trecho desse texto, um parágrafo. Tá? Depois que vocês relessem esse parágrafo, vocês deveriam reescrever, substituindo a expressão a gente pelo pronome nós e fazendo as adaptações necessárias. E depois vocês iam explicar se com a troca da expressão a gente por nós, a linguagem do parágrafo ficou mais formal ou mais informal. Então vamos ver como é que isso ficou. O texto original está aqui. E aqui nesse trecho eu sublinhei onde aparece a gente. São 3 lugares diferentes do parágrafo. Tá? Como é que isso ficou modificado? Olha só. No texto original está assim: tentei agir como se nada tivesse acontecido e a gente voltou para a nossa rua. No texto modificado, tentei agir como se nada tivesse acontecido e nós voltamos para a nossa rua. No original, eu esperava que quando a gente chegasse lá, ele me levasse para dentro do prédio. No modificado, eu esperava que quando nós chegássemos lá, ele me levasse para dentro do prédio. E no original, só que assim que a gente chegou, o pai dele apareceu. No modificado, só que assim que nós chegamos, o pai dele apareceu. Vocês observaram que quando eu troquei o a gente por nós, eu tive que fazer uma outra modificação? Eu não pude modificar só a expressão a gente pelo pronome nós. Eu tive que modificar também o verbo. Isso acontece porque o verbo precisa concordar com quem está falando. A gente está no singular, então o verbo também fica no singular. Ó, e a gente voltou, a gente chegasse, a gente chegou. Agora, nós, o pronome nós, ele está no plural. Então o verbo também tem que ir para o plural. Olha só, e nós voltamos, quando nós chegássemos, e nós chegamos. Certo? Então não basta apenas mudar uma palavra, eu precisei modificar mais de uma. Então esse é um detalhe, um cuidado que nós temos que ter quando se pede para fazer esse tipo de modificação. Trocou uma expressão por um pronome, cuidado que tem mais alguma palavra que precisa ser trocada também. A questão B era que vocês tinham que explicar, né, que se com essa troca de a gente por nós, a linguagem ficou mais formal ou mais informal. Bom, a linguagem ficou mais formal. O que acontece? No dia a dia, nós usamos muito a expressão a gente. Muito mais do que o pronome nós. E aí, por isso, esse texto com o pronome nós, ele soa menos natural, ele soa mais forçado, né, do que quando nós utilizamos a gente. Se fosse o contrário, se nós utilizássemos mais o nós e menos a gente, ele soaria bem normal. Tá? Mas então, justamente, o nós deixa o texto mais formal. E aí, quem fez o exercício, quem conseguiu, quem entendeu, né, ou quem tentou, está aí com nota 10 em esforço. E agora, você vai lá para a sua sala de aula e vai colocar as atividades em dia. Qualquer dúvida, você vai chamar a professora pelo WhatsApp no privado.